O direito é seu. No último dia 12 de novembro, o governo Bolsonaro encaminhou para o Congresso Federal 3 propostas de emendas à Constituição, com o objetivo de realizar o maior desmonte da estrutura pública do Estado brasileiro após a vigência da Constituição de 1988. Essas 3 PECs estão sendo denominadas de PEC emergencial, que cria mecanismos emergenciais de controle de despesas públicas para a União, Estados e municípios. PEC do Pacto Federativo, que dá mais recursos e autonomia financeira para estados e municípios. Ou seja, a autonomia consiste, por exemplo, na falta de recursos na saúde, os governos poderão retirar os recursos da educação e vice-versa. Pois como a saúde e a educação não são prioridades no governo Bolsonaro, a PEC encaminhada por ele vai permitir que os governos estaduais e municipais reúnam os recursos da educação e saúde e decidam como vão gastar, pois não irá mais existir um gasto mínimo com saúde e um outro gasto mínimo com educação, existindo apenas um gasto mínimo somando saúde e educação. E a outra PEC trata da revisão dos fundos públicos, que pretende extinguir a maior parte dos 281 fundos públicos e permite o uso desses recursos para o pagamento da dívida pública. A PEC emergencial institui gatilhos para conter os gastos públicos em caso de crise financeira na União, Estados e municípios. Os gatilhos seriam fatos que, caso ocorressem, autorizariam o governo federal e os governos estaduais e municipais a tomarem medidas temporárias e permanentes. Os fatos chamados de gatilhos seriam: quando as operações de crédito do governo federal superarem as despesas de capital em um ano, ou seja, quando os valores dos empréstimos do governo federal forem superiores aos investimentos, quando as despesas de estados e municípios excederem 95% da receita, também em cada ano. Caso esses fatos ocorram, os governos poderão tomar as seguintes medidas temporárias, ou seja, durante 2 anos. Proibição de promover funcionários públicos, com algumas exceções. Proibição de dar reajustes, criar cargos, reestruturar carreiras, fazer concurso público, criar verbas indenizatórias. Suspender a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. Permitir a redução de 25% da jornada de trabalho do servidor público, com redução equivalente de salários. Ou seja, os governos estarão autorizados a reduzir até 25% dos salários dos servidores públicos durante 2 anos. Suspensão de repasse dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Poderão também determinar as seguintes medidas permanentes: reavaliação de benefícios a cada 4 anos no âmbito federal. Eles serão limitados a 2% do PIB a partir de 2026. Destinação do excesso de arrecadação e do superávit financeiro à amortização da dívida pública. Possibilidade de incluir no orçamento a proibição do governo de emitir dívida para pagar despesas correntes com salários. Inclusão de despesas com pensionistas no limite de despesas com pessoal. Definição de indicadores de níveis sustentáveis de endividamento e trajetória de convergência da dívida por meio de lei complementar. Bem, da forma como o gatilho foi proposto, caso esta PEC emergencial seja aprovada sem alterações, o governo federal e praticamente todos os estados e municípios estarão autorizados a implementar tanto as medidas temporárias como as medidas permanentes. Está na hora da sociedade se mobilizar para dizer se está disposta a conceder carta branca para os governos implementarem estas medidas
que inclui, como foi dito, a redução de 25% do salário dos servidores públicos, com a redução proporcional das horas trabalhadas. Nos próximos programas, iremos falar da PEC do Pacto Federativo, da PEC da revisão dos fundos públicos e também iremos acompanhar se o governo Bolsonaro irá encaminhar ao Congresso a quarta PEC, que seria referente à reforma administrativa. Bem, terminamos hoje mais o quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu.